O juiz federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Carlos Henrique Haddad, é um dos palestrantes do segundo curso de formação dos juízes federais substitutos aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região. O tema abordado foi trabalho escravo. Bem-vindo ao Inteiro Teor, Dr. Carlos. Em 13 de maio de 1888, foi formalmente abolida a escravidão no Brasil. Não é estranho que hoje ainda haja prática de trabalho escravo em nosso país? É um absurdo e esse problema não é só do Brasil, é um problema mundial, né? O emprego da mão de obra escrava sempre gera mais lucros, né? O trabalhador escravo, pessoas em situação de vulnerabilidade são facilmente encontradas, sobretudo aqui no país. Então, assim, há um cenário pronto para que a escravidão ainda persista. E quais as situações mais frequentes que chegam à Justiça Federal? Normalmente, os crimes de trabalho escravo na Justiça Federal envolvem condições degradantes de trabalho ou jornada exaustiva de trabalho. São situações que geram um processo criminal contra aquele empregador que explora a mão de obra. E qual que é a punição? A punição prevista no Código Penal é uma punição que varia de 2 a 8 anos. Mas por que é uma incidência tão grande? A Justiça demora para julgar, a pena não é muito rigorosa? O que o senhor atribui essa constante prática? A gente presencia na mídia denúncias, as pessoas, o Ministério Público vai até lá e, entretanto, a prática continua. Que a justiça criminal brasileira é inefetiva, isso é um fato, infelizmente. E isso se reflete aí nos crimes que envolvem o trabalho escravo. Existe um trabalho feito pelo governo brasileiro muito bom, na minha opinião, que é a parte da fiscalização, que envolve o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Eles recebendo uma notícia crime, comparecem ao local onde há o trabalho escravo, fazem a fiscalização, resgatam esses trabalhadores e preparam o material para que o Ministério Público possa promover a ação penal. O problema é exatamente esse. Dando-se início à ação penal, nós temos sucessivas instâncias recursais, nós temos uma falta de prioridade para esses processos que, a meu ver, são extremamente graves e tudo isso redunda realmente numa demora bastante na efetiva punição do agente. E, em consequência a isso, muitos continuam praticando o crime. Sim, a lei penal, em tese, deveria ter um efeito preventivo, né? Vou punir alguém para provar que esse crime não deve ser praticado pelo restante da sociedade. Mas se as pessoas não percebem essa punição, eles continuam reiterando a prática. A mentalidade escravocrata ainda persiste na sociedade brasileira. Tem gente, por exemplo, que ainda não se conforma com os direitos trabalhistas adquiridos pela empregada doméstica. O Brasil ainda acho que é um dos poucos países que consegue manter pessoas trabalhando dentro de casa para famílias, né? Em outros locais, essa mão de obra é caríssima. Então, as pessoas preferem até realizar a sua própria atividade doméstica. Mas aqui, como eu disse, existe uma mão de obra farta, né? O custo não é muito caro e as pessoas que se valem disso acham uma ótima opção. Então, quando vem uma lei como essa, querendo garantir maiores direitos, tornando mais caro, mais oneroso o pagamento das empregadas domésticas, realmente é algo que, de certa maneira, encontra uma resistência social. Tem casos de crianças que são, teoricamente, adotadas para ficarem trabalhando de graça. Isso no interior é muito comum. Isso é. E realmente é uma coisa até quase cultural, né? Adota-se aquilo, acha que se está se fazendo um bem para a pessoa, mas de certa maneira está explorando a pessoa com um pequeno benefício para ela. Agora, doutor Carlos, não é um contrassenso que o Congresso Nacional acabou de aprovar recentemente, pelo menos, os benefícios sociais para a empregada doméstica, e vem aí esse projeto de terceirização que tira genericamente os direitos dos trabalhadores. Como o senhor vê essa situação? Deu com uma mão, está tirando com a outra. Realmente, esse processo de terceirização, acho que o objetivo básico é reduzir custos, né? Vamos tentar fazer com que os produtos cheguem mais barato, que seria talvez muito difícil para as pessoas, reduzindo os custos, permitindo a terceirização. Porque a terceirização, normalmente, envolve um pagamento de menos
verbas salariais, menos garantias aos trabalhadores. E no tópico que envolve o trabalho escravo, há uma questão muito grave, porque existem já levantamentos feitos de que uma boa parte das pessoas que se encontram numa condição análoga de escravo são pessoas que trabalham para empresas terceirizadas. Existe uma verdadeira, um repasse de responsabilidades. Aquele empregador principal repassa para terceiras pessoas e quer que ele arque com todos os ônus dessa atividade. E para ele muito bom, porque vai reduzir o seu custo. Dentro deste quadro é o gato, ou seja, o intermediador, quem vai definir as regras dos contratos, ou seja, o trabalhador brasileiro ficará ainda mais fragilizado. Sim, ele vai ser o verdadeiro terceirizado, né? O contratante que vai poder, né, sublocar essa mão de obra. É quase que institucionalizar a figura do gato. E normalmente nessa prática do trabalho escravo o que se nota é isso. O gato muitas vezes é um oportunista, ele está se valendo da vulnerabilidade, da situação de fragilidade da pessoa para, como um intermediário, obter lucro. Em Belo Horizonte tem uma clínica, né, que é uma clínica para contribuir com o combate ao trabalho escravo e o tráfico humano internacional, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde o senhor é um dos coordenadores. Como funciona essa clínica e de que forma ela ajuda a modificar esse quadro? Essa clínica, ela faz parte de uma rede internacional de clínicas, que é capitaneada pela Universidade de Michigan. Em Michigan já funciona desde 2009 uma clínica de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Então eles procuraram, como esse crime que envolve o tráfico de pessoas muitas vezes tem um caráter internacional, eles acharam por bem fazer parcerias internacionais para tentar combater essa prática, tentar atuar cooperativamente para evitar a ocorrência do crime. Que é o caso das mulheres, por exemplo, sim, que são aliciadas no Brasil e chegam no exterior e vão trabalhar como escravas, escravas sexuais. Exatamente. Lá mesmo em Michigan havia um caso de uma brasileira que tinha sido vítima desse crime e que eles até precisavam de um contato no Brasil, que na época eles não possuíam. Hoje já funciona lá na Faculdade de Direito do UFMG essa clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas que, compondo juntamente com o México e outros países, Etiópia e muitos outros que ainda vão integrar essa rede, uma proteção maior para os trabalhadores. De que forma? Na prática, como é que funciona? Por exemplo, um trabalhador que foi vítima do trabalho escravo ou vítima de um tráfico internacional, ele comparece à clínica e nós vamos dar lá uma assistência jurídica. Essa assistência jurídica, normalmente, quando envolve o trabalho escravo, ela se dá na Justiça do Trabalho, pagamento de verbas trabalhistas, indenização por dano moral, mas a clínica também pode atuar na área criminal e na área civil. Hoje nós notamos que o trabalho escravo é muito combatido criminalmente. Nós temos um crime no Código Penal, nós temos inúmeros processos criminais, então a clínica pode atuar ao lado do Ministério Público para reforçar a acusação penal. E também, muitas vezes, o trabalhador, nós temos alguns casos em Belo Horizonte, são pessoas de outros países, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não conseguem retornar ao país de origem e elas precisam de algum apoio. Uma situação frequente de trabalho escravo acontece na indústria têxtil com os bolivianos e agora com os refugiados haitianos. Nós temos um grupo numeroso de haitianos em Belo Horizonte e às vezes a clínica vai dar um apoio no sentido também de resolver a questão do status imigratório dele, também se ele precisa de alguma questão relacionada ao direito trabalhista, ao direito de família, ou seja, o que a clínica puder fazer juridicamente, dando uma orientação ou mesmo atuando como uma representação judicial, a clínica fará para tentar tornar a vida dessas pessoas mais fácil. Uma reinserção na sociedade, uma adaptação que seja menos traumática. Porque essas pessoas estão sem proteção nenhuma. Estão desarmados, sem nenhuma assistência, porque mesmo o Ministério Público do Trabalho, mesmo a fiscalização do trabalho, eles têm uma atuação limitada, eles normalmente atuam num âmbito mais coletivo. Nas vítimas individualmente consideradas, elas ficam realmente carentes de proteção. Precisariam contratar um advogado, não tem recursos. Então, a clínica lá na UFMG, ela gratuitamente vai prestar essa assistência. E com isso os estudantes também ganham, porque estão aprendendo ali na prática. O objetivo também é que os estudantes eles consigam fazer aquela fase de transição da faculdade para a vida profissional de uma maneira mais amena. Certo. Porque na faculdade é muita teoria, muita abstração, e o mundo real
chega a chocar porque é bastante diferente. Agora, o que a gente nota, doutor Carlos, é que teria que haver uma mudança, eu não sei se cultural, no povo brasileiro, que tem essa tradição ainda, que, enfim, acha normal ter uma pessoa submetida, com baixo salário, com condições, às vezes, desumanas. Como que o senhor vê, assim, de que forma a gente pode acabar com o trabalho escravo no Brasil? É quase uma utopia. Quase uma utopia, porque, assim, acho que vai muito pela percepção de igualdade que nós temos. E a impressão que eu tenho aqui é que nós não temos essa percepção. Alguns se acham mais iguais do que outros. Então, numa sociedade com tanta desigualdade, é difícil falar que vamos preservar todos os direitos do trabalhador, daqueles que estão no extrato social mais baixo. Então, assim, o Brasil, foi até uma coisa que eu falei lá em Michigan, eu falei, vocês têm poucos casos aqui envolvendo trabalho escravo e tráfico de pessoas. É provável que a nossa clínica lá no FMG seja repleta de situações, porque o nosso país oferece um caldeirão de infortúnios, de desigualdade, que possibilita que situações como essa se repitam e ocorram constantemente. Agora, encerrando, doutor Carlos, como a justiça brasileira pode ser mais efetiva de maneira a desestimular esse tipo de crime? Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque pela atual estrutura da justiça criminal brasileira é quase um contrassenso falar em efetividade. A justiça parece que ela foi criada, estruturada, justamente para não funcionar. Uma presunção de inocência que dura até o trânsito julgado de uma condenação, a pessoa que vai guardar 10, 15 anos em liberdade por ter cometido um crime gravíssimo e só a partir de então vai sofrer alguma consequência. Nós temos prescrição que impede que um crime seja punido antes do processo, durante o processo, após o processo. Nós temos essa desigualdade que a gente vê na sociedade. O processo penal é quase que um sismógrafo. Nós vemos a desigualdade no processo penal. Então, vemos réus sem nenhuma defesa, condenados rapidamente, sem possibilidade de recurso, sem condições de interpor um recurso. E, por outro lado, pessoas com condição financeira muito boa e conseguem protelar por anos, por décadas, uma condenação criminal. E a mudança no novo Código de Processo Civil não contempla, de alguma forma, uma situação como essa? Aí eu acho que foi aquela questão da mudança cultural. As leis brasileiras mudam a todo tempo. E as leis brasileiras, por mais que elas mudem, elas não estão conseguindo transformar a sociedade, pela simples razão de que as leis não são feitas para mudar a sociedade. Então, acho que o que precisamos é de educação. Educar desde os pequenos para que eles comecem a entender que viver numa sociedade mais igualitária é melhor, que respeitar o direito do outro é melhor, que eles possam internalizar isso, não porque uma lei pune, porque uma lei determina, mas porque ele tem a convicção de que aquilo é um ideal que precisa ser alcançado e que vai permitir a ele ter uma melhor condição de vida. Formando cidadãos melhores. Muito obrigada pela participação no nosso programa. E o Inteiro Teor fica por aqui. Confira nosso programa no portal do Tribunal. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Até um próximo encontro.